Resumo da novela Abismo de Paixão, capítulo 64. Florência diz a Damião que a mãe dele estava desesperada para separá-lo de Elisa e se aproveitou da situação do seu pai para lhe exigir um neto. Damião fica boquiaberto sem acreditar em tamanha maldade. Ela diz que não aguenta mais e se sente desolada, presa e infeliz ao lado dele. Florência diz que seu pai morreu, seu tio foi para a cadeia e está sozinha. Ele diz que está com ela. Florência diz que ele está ali, mas não está com ela e apesar de tê-lo ali está só. Ingrid se emociona por deixar a casa azul e pensa ao começar a viver a vida de luxo que Ramiro lhe prometeu na fazenda que ele comprou da dona de Virges. Gael pede que Elisa fique tranquila porque já devolveu o dinheiro que ela devia para Damião. Elisa conta a Gael que uns policiais foram ver Dolores e as avisaram que Horácio faleceu. Gael avisa Elisa que o pai de Florência morreu e está sendo velado na capela da fazenda. Elisa fica chocada. Acontece a missa da morte de Guido. Florência fica ao lado de Almerinda e diz que a odeia porque ela tirou tudo dela, até sua liberdade. Ela diz que nunca perdoará ela pelo que fez com seu pai que a amava. Florência diz que já revelou toda a verdade para Damião e vai envenená-lo contra ela cada dia mais. Almerinda diz que ela está falando assim pela dor que está sentindo. Braulio diz a Dolores que poderia imaginar tudo, menos a morte de Horácio. Dolores diz que não encontraram nem os restos do corpo de Horácio, mas que queria enterrá-lo dignamente. Florência diz a Damião que gostaria de ficar um momento a sós com seu pai e pede que ele vá para casa. Florência termina de se despedir do seu pai e promete que vai pôr em ordem sua vida e deixá-lo orgulhoso dela. Elisa chega na capela para falar com Florência. Ingrid cobra interesseira adora a fazenda de Ramiro, os amantes se beijam e ela diz estar orgulhosa dele. Almerinda vai para o escritório e sozinha pede perdão a Guido por tudo o que fez. Horácio aparece ali todo sujo e armado. Almerinda fica chocada ao vê-lo. Horácio diz que não é um assassino. Ela diz que ele é um fugitivo e a polícia vai encontrá-lo. Horácio diz que todos pensam que ele morreu. Ele pede ajuda a Almerinda e diz que por culpa de Ramiro perdeu tudo. Ele diz que quer apenas justiça e que se ela protegê-lo e ajudá-lo a cuidar das pessoas que ele ama pode dar para ela as armas necessárias para Ramiro pagar por tudo de mal que fez. Florência pergunta a Elisa se veio para dizer que está contente com o que está lhe acontecendo. Elisa diz a Florência que mesmo que tenha ido ao funeral do seu pai e não tenha sido para consolá-la, veio ali dar seus pêsames pela morte do pai dela. Florência diz que não acredita. Elisa fala tudo o que sentiu quando perdeu o seu pai e que a entende mais que ela encontrará na vida outro motivo para seguir em frente e lutar. Elisa diz que sabe que elas nunca serão amigas. Florência diz que ainda tem Damião e leva no seu ventre o filho deles e ela nunca saberá o que é ter um filho do homem que ama. Elisa diz que foi um erro ter vindo consolá-la e pede que Deus cuide dela e sai. Meses depois, Almerinda acompanha Florência ao Dr. Henrique para ver supostamente o tamanho do bebê. Almerinda fica espantada ao ver o bebê crescendo na barriga da nora. Os negócios da processadora começam a ficar ruins e Damião começa a perder dinheiro. Malu diz que desde que Braulio se demitiu muita gente foi com ele embora da empresa. Malu diz a Damião que a processadora deles há muito tempo não tinha concorrente forte. Elisa e Gael inauguram sua processadora de pimentas habanero no povoado. Ela agradece ao padrinho, Braulio e Henrique, e agradece ao namorado. Elisa se emociona. Paloma se lembra de quando Gael lhe visitou e ela disse que sentia muita falta dele e de Elisa. Gael leva Elisa na casa que os dois irão morar quando se casarem. Ela fica feliz e encantada com a casa. Elisa diz a Gael que sente falta de Paloma e faz muitos meses que não a vê. Gael se lembra de quando Paloma o beijou para ele comparar seus beijos com os de Elisa. Gael mostra para Elisa o anel de compromisso que comprou para os dois. Bruxa dos Infernos Carmen diz a Dolores que o negócio de Elisa vai fracassar em menos tempo do que imaginam. Carmen nojenta pergunta a Dolores quando irá embora com Elisa da casa porque não vê a hora de viver em paz sem estorvos. Ramiro tem o que merece e não consegue prosperar nas terras de pimenta do céu aberto, devido a uma praga que invadiu a plantação. Os trabalhadores reclamam da má qualidade dos produtos que Ramiro compra para as terras.
Um camponês diz que naquelas terras nada crescerá devido à maldição de Dona Ramona e até ele fazer as pazes com ela. Ramona diz a Ramiro que ele é um maldito e naquela plantação não nascerá nenhuma pimenta habanero até que as terras sejam de Elisa Castanhon. Paloma trabalha no consultório. Ela se lembra de quando beijou Gael na cabana e acabaram fazendo amor devido à paixão que sentiam naquele momento. Edmundo pergunta a Paloma onde está com a cabeça, porque desde que chegou a percebeu muito distraída. Elisa vai ao encontro de Malu na casa dela. Elisa diz a Malu que está preocupada com seu padrinho e há tempos o viu apagado, deprimido e nem se emocionou quando ela e Gael foram abrir a processadora. Malu diz a Elisa que há meses Lúcio não lhe procura e conta que tentou se aproximar dele, mas ele coloca uma barreira. Elisa pede que Malu tenha paciência e não abandone seu padrinho porque sua Dinda onde quer que esteja deve estar feliz por seu padrinho ter uma mulher como ela. Anoitece, Almerinda e Florência chegam da capital. Almerinda diz a Florência que ela já se casa com seu filho na próxima semana e amanhã precisam começar a organizar as coisas da festa. Elisa vai ao lago recordar os velhos tempos com Damião, de quando estavam juntos, lembrando de quando fugiram na infância. Damião chega até o lago e encontra Elisa. Ele diz que pensou que ela tinha vindo recordar velhos tempos. Ela diz que se esqueceu de muitas coisas. Damião pergunta por que ela insiste em se casar com Gael. Elisa diz que Gael é um homem honesto e a ama. Damião pergunta a Elisa se ela ama Gael. Ela diz que sim e vai se casar com Gael perdidamente apaixonada. Edmundo está em sua nova casa. Ramona visita o doutor. Ramona diz ao doutor que esta angústia dá com Paloma porque ultimamente a vê muito estranha, pálida e tem medo dela adoecer. Edmundo diz que Paloma está doente de amor e deve melhorar com o tempo. Ramona pede que o doutor examine sua neta. Padre Lupe recebe a visita de Paloma. Paloma vai se confessar com o padre um pecado que cometeu, mas que não se sente arrependida. Ela diz que fez amor com Gael e o provocou das 2 vezes sem ele ter chance de resistir. Paloma diz a Lupe que foi sua culpa. Lupe pede que Paloma não justifique Gael porque ele também é irresponsável e imagina como Ramona vai reagir quando souber de tudo isso. Ramona diz que sua neta sabe da primeira vez, mas não da segunda. Ela diz que está angustiada e acha que está esperando um filho. Lupe fica chocado. Elisa chora e diz a Damião que os sentimentos mudam e o que sentia por ele mudou e ele lhe machucou tanto que matou todo o amor que sentia por ele. Damião diz a Elisa que continua amando como louco e não sabe se suportará que ela se case com outro que não seja ele. Elisa diz que não entende tantas reclamações quando ele está casado a ponto de ter um filho. Elisa diz que Gael sim vale a pena. Ela diz adeus e sai. Damião grita por ela, mas a orfã bobo deixa. Paloma diz ao padre que não sabe se conseguirá esconder isso da sua avó por MT tempo. Lupe diz que Gael precisa saber para se responsabilizar. Paloma diz que não pode fazer isso, não pode falar para ele. Paloma diz que Gael tomou a decisão de ficar com Elisa e precisa aceitar. Lupe súplica que ela deixe orgulho de lado e fale com Gael. Gael morre de ciúmes de Elisa e diz que não gosta que ela frequente lugares onde possa encontrar Damião. Elisa diz que de todas as maneiras encontrou Damião. Ela diz que não pode seguir se escondendo de Damião e o povoado e MT pequeno. Gael diz que eles têm que pensar na possibilidade de irem embora dali. Elisa diz que já basta e pede que não duvide dela, não tenha ciúmes. Ela diz que se ele continuar com essa insegurança eles ainda têm tempo de cancelar a boda do casamento. Florência diz a Damião que o bebê está bem. Ele diz que de uns tempos para cá ela está muito distante dele. Sorrindo, Florência diz para Damião que antes era ela quem pedia sua atenção e pede que a deixe sozinha porque ainda está se recuperando pela morte do seu pai. Damião pede que deixe ele tocar no seu bebê. Florência impede Damião de tocar na sua barriga e diz que ele sabe que não gosta. Damião estranha a atitude de Florência e vai embora. Elisa conta a Dolores que está chateada com Gael porque começou a duvidar dela. Dolores defende Gael e diz a Elisa que é natural Gael sentir ciúmes porque a ama. Elisa diz que não é natural, porque nunca deu motivos para Gael desconfiar dela. Ela diz que talvez Gael tenha percebido que não a ama como pensou e que ela poderia ceder com Damião para ele fazer o mesmo com Paloma. Dolores pergunta a Elisa se não é ela que está buscando um pretexto para terminar o seu compromisso. Elisa diz que não está procurando nenhum pretexto, mas às vezes se pergunta se está fazendo a coisa certa. Dolores aconselha Elisa a falar com Gael porque com os sentimentos dos outros não se brinca. Padre Lupe questiona Gael sobre o casamento com Elisa e como está sua consciência por causa de Paloma.
Gael diz a Lupe que ama Elisa e vai se casar, mas dói em saber que Paloma está sofrendo por ele. Lupe pergunta a Gael se ele está sendo honesto com Elisa e se não tem nada a esconder. Ele informa que não pode mais casar ele e Elisa. Gael fica indignado e exige que Lupe diga o motivo de não querer realizar seu casamento. Lupe diz que não vai ser cúmplice dessa loucura e pede que procure outro sacerdote. Ele diz que Damião também deve procurar outro sacerdote porque não vai colaborar com isso. Edmundo diz a Paloma que ontem percebeu que ela não está bem e propõe que façam alguns exames. Edmundo conta que sua avó foi falar com ele e que está muito preocupada com sua saúde. Chorando, Paloma admite que tem um problema e conta que suspeita que está grávida. Edmundo pede a Paloma que colha os exames para ter certeza. Damião diz a Almerinda que a situação na processadora não está bem e que perderam 2 dos seus fornecedores. Gael diz a Elisa que ficou chateado com a discussão que teve com ela e pede que o perdoe por sua desconfiança. Ele conta que Padre Lupe não quer os casar porque pensa que não serão felizes. Lupe vai até a casa de Almerinda e informa a irmã que não pode casar Damião e Florência. Almerinda discute com Lupe e diz que Damião espera que ele faça seu casamento. Lupe diz a Damião que não vai casar ele nem Gael, por isso nem adianta insistir. Almerinda conta a Florência que Lupe não vai fazer o casamento e que terão que fazer a cerimônia na capela da fazenda. Florência diz a Almerinda que acha bom e avisa que lá lhe fez um juramento e outro para seu pai, por isso no mesmo dia vai cumprir os 2. Carmen faz cobranças a Ramiro sobre a colheita. Ramiro diz a Carmen que está com problemas com a colheita e confessa que não para de pensar nela. Ramiro mostra para Carmen uma cópia do seu contrato com Augusto. Carmen fica indignada e tenta pegar o contrato das mãos de Ramiro. Paloma procura Lupe e conta que já tem certeza da sua gravidez e que decidiu falar com Gael. Nesse instante Gael entra na casa feliz ao lado de Elisa. Padre Lupe diz a Gael e Elisa que Paloma tem algo para dizer.